Oi meninas, tudo bem? Quero começar já pedindo desculpas pelo tempo, pela ausência. Por mais que a gente queira, a gente não tem forças para fazer as coisas que a gente gosta. E para falar a verdade para vocês, o tempo todo que eu tive essa última crise, sim, eu tive uma crise um pouco intensa dessa última vez. Fiquei mais ou menos um mês e meio. Eu tinha voltado para academia, estava fazendo os exercícios, me sentindo bem comigo mesma e de repente me deu uma recaída. Então, eu sempre procurei uma maneira de lidar com ela e não deixar que ela me dominasse, porque ela te domina, ela te paralisa. E como eu disse no último vídeo, as pessoas falam, é frescura, a pessoa não vai caminhar na praia, sabe? Vai fazer algum... E olha que atividade ao ar livre é o que eu mais gosto, tá? Só que não é bem assim, não é tão simples, a gente não consegue fazer. Se fosse simples, as pessoas simplesmente levantavam de uma cama e ia fazer as atividades normais, né? Enfim, independente de termos, de sofrermos de depressão, nós trabalhamos, nós cuidamos de filhos, nós cuidamos de casa, nós somos arrimos de família, sim, muitas mulheres, muitas são arrimos de família. Às vezes casadas ou não, eu sou mãe solo, para quem ainda não sabe, eu até coloquei na descrição, mas assim, meu filho hoje tem 16 anos, então desde os 4 eu crio sozinha, né? Só que a responsabilidade sempre foi minha. E ser mãe não vem com manual, né? Não vem com manual. E a gente sempre quer dar o melhor, principalmente por já não ter a presença do pai. Então, assim, mas meu filho hoje está com 16 anos, tem uma cabeça muito boa, graças a Deus. A sensação de que eu estou fazendo o melhor, e mesmo com todas as dificuldades, isso é muito bom. Agora, falando um pouco de uma coisa muito séria que eu tenho visto nas redes sociais e tenho notado uma coisa muito triste. Pessoas postando uma vida surreal. Gente, eles acordam, eles colocam lá que eles acordam 4h55 da manhã, né, tá? 4h55, tá? Não esqueçam dos 5. Fazem o desjejum, aí vão fazer o devocional, escovam os dentes, aquela coisa de praxe que todos os dias tem a rotina. Quem quer, gente, o que eu fiquei chocada foi com alguns skincares, porque eu fiz curso de estética e, meu Deus do céu, se as pessoas forem ver aquilo e seguir aquilo, eu acho que as pessoas ficam loucas, assim, pelo menos as pessoas, eu tô falando das pessoas normais, nós, né, que trabalhamos, que saímos de casa, deixamos os filhos na escola, saímos correndo, às vezes de bicicleta, às vezes de trem, às vezes de ônibus, enfim, para chegar no trabalho na hora certa, fazer um skincare daquele. Então, eu quero dizer para vocês que eu tenho soltado alguns vídeos, né, nos últimos dias, da forma que eu tenho feito exercício, quando dá aquele start, eu caminho, eu dou uma leve, porque isso me faz bem. Então, assim, eu quero dizer para vocês que quando vocês tiverem procurar alguma atividade física, não importa qual seja, a que você goste, tá? Não é a que fulano emagreceu tantos quilos, não. É a que você gosta e do jeito que você gosta, mas desde que você faça. Por quê? Porque quando a gente pratica atividade física, o nosso corpo, ele libera uma substância chamada endorfina. E essa substância, gente, quando você, por exemplo, hoje eu não consigo correr o tempo que eu fazia antes, né? Agora se fala pace, né?
Olha, mas quando eu paro, quando eu termino, quando eu concluo, é uma sensação tão maravilhosa, tão boa, que aquilo para mim eu ganho o dia. Ah, detalhe, o meu relógio biológico é pela manhã. Tem gente que consegue sair do trabalho e vão para academia ou fazer uma atividade ao ar livre à noite. Para mim não funciona. Não funciona porque eu não tenho a mínima disposição. Então, assim, procure o teu horário, procure o teu tempo, procure o teu exercício, vai testando, ou seja, em casa mesmo, mas tire um tempinho para você. Um tempinho, que seja meia hora, não tem uma hora, que eu sei que, gente, ser mãe, ser arrimo de família, tudo que a gente faz no dia a dia não tem nada a ver com o que estão colocando ali nas redes sociais, pelo amor de Deus. Olha, se você, eu até estou dando uma ausentada de rede social, porque aquilo ali deprime qualquer pessoa normal, que vive uma vida normal. Aquilo lá são pessoas que acordam 4h30, 4h55, não sei para quê, porque elas estudam, elas não passam o tempo delas no trabalho, elas só passam o tempo que elas acordam, toda bonita, com aqueles roupões chiquíssimos, né? Não é chiquérrimos, é chiquíssimos. E, e depois, eu acredito que elas voltam a dormir, porque é só para postar. Gente, na minha época, eu acordava tipo 5h30, colocava roupa rapidinho para correr, corria, fazia uns 40 minutos, voltava, tomava banho rápido, ia para o trabalho, voltava, colocava a roupa, tomava banho, colocava roupa, ia para a faculdade, chegava 11 horas da noite. Aí me diz, que hora que eu teria para fazer aquelas coisas todas que elas fazem hoje? Eu falei, gente, então talvez eu nasci na geração errada, né? Ou então tá vendo algum equívoco aí. Então, eu estou postando alguns shorts para vocês verem como é que é a vida da gente, normal, né? Descabelada. Nós que temos problemas de depressão, às vezes de autoestima, ficarmos acompanhando essas coisas e às vezes até se comparando, isso é péssimo, péssimo pra gente. Então, se cuidem, tá? E uma coisa que eu tenho para falar para vocês, para pedir, para que se vocês quiserem conversar, falar sobre o assunto depois comigo, até vocês escrevam, façam um comentário, que eu gostaria muito de responder e falar sobre mim também, e a gente trocar informações, tá? Quero muito isso, que eu estou melhor e quero falar para vocês como o exercício tem feito bem para mim. Esse foi um dos motivos que eu vim aqui, porque eu tenho postado alguns vídeos curtos, mas eu não expliquei o porquê. É por conta disso, porque eu tô me recuperando e tem me feito muito bem. Um beijo e até a próxima.